Ok, pessoal, já estamos no ar com mais uma aula, terceira série, ensino médio, Canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do Canal Educação Seduc. Muito bem. Professor Jurandir Soares, a disciplina é Química. Hoje nós vamos falar um tema muito importante, tá? Que é justamente os combustíveis fósseis. Muito preocupante para a questão da poluição, né? E aquecimento global. A relação dos combustíveis fósseis com o aquecimento global. E a data de hoje, 14 de setembro de 2022. Como é de praxe, a gente sempre coloca o nosso roteiro. Vamos colocar aqui o nosso roteiro de aula. Tá aí, ó. Qual o objeto de conhecimento? O objeto do conhecimento vai ser justamente as transformações químicas, né? Dessas transformações químicas, nós vamos ver os combustíveis fósseis e a relação com o aquecimento global, tá? E qual é o nosso objetivo na nossa aula de hoje? Nós vamos reconhecer a importância dos combustíveis e materiais fósseis, conhecer as principais frações derivadas do petróleo e da hulha, bem como sua utilidade e importância no contexto atual, tá? Vamos reconhecer também que a queima de combustíveis fósseis produz gás carbônicos e outros gases que contribuem para o aquecimento global. E na prática nós vamos resolver questões não só exercício de classe, mas também vamos deixar para vocês umas questões aí para o exercício de casa, né? Um para casa para vocês, tá? Tudo isso aqui vai ser abordado hoje na nossa aula. Então vamos fazer uma introdução sobre esses combustíveis fósseis, ó. Vamos primeiro falar dos impactos ambientais, né? Isso tem uma relação íntima e direta com o tema da aula de hoje, ó. O impacto ambiental, por definição, é qualquer alteração significativa no meio ambiente, sendo ela provocada pela ação humana ou por fenômenos naturais, pessoal. Tá? Ação humana a gente chama de ação antrópica. Ação antrópica é a mesma coisa que ação humana, provocada pelo homem. Então, os impactos ambientais afetam o planeta de várias formas e podem fazer estragos irreparáveis, né? Esses impactos podem ser locais, como a poluição urbana do ar, mas pode ser globais também, né? Os impactos também podem ser regionais, como a chuva ácida. Já os impactos globais, como o efeito estufa, desmatamento, degradação costeira e marinha, e o aquecimento global também, né? Então pode ser local, regional ou global, os impactos ambientais. Mas, muitas vezes, né, o desequilíbrio, porque a natureza está em equilíbrio. Quem provoca o desequilíbrio, na maioria das vezes, é o homem, por suas ações, tá? Destruindo aí o meio ambiente, tá? Então, os impactos ambientais que nós vamos falar hoje, por exemplo, de aquecimento global, de efeito estufa, passa justamente por essa compreensão inicial, tá? Passa por essa compreensão inicial. Aí eu coloquei também, pessoal, tá? Antes de falar do tema, a introdução aí, ó, os combustíveis fósseis e poluição ambiental, tá? Primeiro, a poluição atmosférica, ó, ocorre pela emissão de poluentes no ar pelas práticas sociais, né? Tais como a emissão realizada por chaminés de indústria e veículos que, em geral, que costumam emitir uma grande quantidade de gases tóxicos para a atmosfera, pessoal. Principalmente da queima de combustíveis fósseis, como petróleo e gás mineral. Já te digo logo uma coisa, né? Todo material de origem fóssil tem enxofre, certo? Tem enxofre, libera enxofre. Então, meus amigos, ó, quando emite SO3, por exemplo, mais água, vai formar justamente H2SO4, chuva ácida. Aqui, a própria combustão que libera CO2, a combustão completa libera CO2 mais água, também é muito prejudicial, porque o CO2 é o agravamento do efeito estufa, aquecimento global. Tá bom? Nós vamos falar de efeito estufa e aquecimento global, mas primeiro, essa relação
tá, dos combustíveis fósseis, e a poluição ambiental está nesse aspecto, tá? Principalmente por ações humanas, como as indústrias, chaminés, né? A queima de combustível fóssil, petróleo, pessoal, é de origem fóssil. Então, a queima dos derivados de petróleo liberam gases poluidores, tá? E olha só, vamos comparar só a frota automobilística mundial, né? Quantos milhões de metros cúbicos não são lançados na natureza de SO3, de CO2 por dia, não é? Então é importante a gente salientar essa relação da poluição atmosférica com os combustíveis fósseis, tudo bem? Tá, eu queria que você fizesse um print desse slide. Vamos colocar um minutinho aí, por favor. Ok, meus amigos? Então tá aí a relação combustíveis fósseis e poluição ambiental. Na sequência, continuamos falando sobre combustíveis fósseis e poluição ambiental. Olha só esse texto aí, como engloba justamente o nosso tema. Ó. Combustíveis fósseis é a denominação dada a um grande grupo de combustíveis não renováveis. Tá? Falou em combustíveis fósseis, lembra de petróleo não renovável, que foram formados há milhares de anos a partir de restos de animais e vegetais. Isso aí é a origem do petróleo. Esses recursos têm um papel importante na sociedade, já que representam mais de 75% da demanda energética mundial, sendo utilizada em veículos, indústrias, residências. Estão incluídos nessa fonte o carvão mineral, que nós vamos já falar, é de origem fóssil, o gás natural que tem no próprio poço de petróleo, o petróleo e seus derivados, como óleo diesel e gasolina. Entretanto, seu uso é um dos principais responsáveis pelas mudanças climáticas, pessoal. Uma das mudanças climáticas, mundialmente falando, é o aquecimento global, tá? Que nós vamos comentar muito sobre o aquecimento global também. Então, essa é a relação dos combustíveis fósseis. Falou em combustíveis fósseis, você tem que lembrar de quê? Carvão mineral, gás natural e petróleo, tá? Quando se perfura um poço de petróleo, tá? Tem um gás, uma camada gasosa, que é metano e etano. Depois sai o petróleo, e aí o fracionamento do petróleo vai obter os derivados dele, né? Então, vamos mostrar já as frações principais do petróleo. Não é só óleo diesel e gasolina, né? Coloquei como as duas mais importantes, até economicamente falando, mas tem várias frações que são derivados do petróleo. Tudo bem? Vamos colocar também um minutinho aí na tela, por favor.
Ok, pessoal? Dando continuidade à nossa programação aqui, nós colocamos também que combustíveis fósseis é o principal problema gerado na queima de combustíveis fósseis, tá? Na queima de combustíveis fósseis, ó, é o resto que sobra da combustão, tá? O gás carbônico, só lembrando que o gás carbônico é o principal resultante aí, né? O CO2, ó, porque quando você queima petróleo, petróleo é um hidrocarboneto, pessoal. CXHY, por exemplo. Na combustão, que é na presença de O2, vai liberar CO2 mais água. Então é liberado o CO2. Ó. Como o CO2 é liberado, ele vai aumentar muito a quantidade dele na atmosfera. A grande concentração desse gás leva ao quê? Leva à poluição do ar. Altamente prejudicial à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Tá? Só o agravamento do efeito estufa que nós vamos abordar aqui já é um grande impacto ambiental. Tá? Eu coloquei CXHY, por exemplo, a gasolina é C8H18, tá? O óleo diesel é C18H38. Então, essa imagem aqui é a reação de combustão de frações do petróleo. Todas elas, a combustão completa vai liberar CO2 mais água. Todas elas vão liberar CO2 mais água. Perfeito, pessoal? E temos aqui também, ó, né? Já falamos que o problema ambiental de combustíveis fósseis, né? E aqui, ó. Além disso, os combustíveis fósseis, olha só, os combustíveis fósseis causam graves danos ao meio ambiente, pois o dióxido de carbono, gás liberado durante a queima desse tipo de combustível, é o principal responsável pelo aquecimento global. Olha aí, o tema da aula de hoje também, ó. Então vamos abordar, tá? Que quanto mais CO2 liberado, mais vai aumentar a temperatura global, derretimento de calotas, né? E também de dióxido de enxofre, ó. E o dióxido de enxofre que eu falei para vocês, tanto faz ser o dióxido de enxofre ou o trióxido de enxofre, tá? Que é aquela reação que eu coloquei para vocês. O dióxido de enxofre é o SO2, ó. SO2 mais água vai dar H2SO3. E o outro é o SO3, ó. SO3 mais água, aí vai dar um ácido mais forte ainda, ó, que vai dar justamente o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, que é responsável aí pela chuva ácida, principal responsável pela chuva ácida. Então faça a relação, ó. O CO2 é responsável pelo aquecimento global e o SO2, SO3, o material que tem enxofre, é responsável pela chuva ácida. E nós vamos já falar sobre chuva ácida também. Para isso, vamos colocar um minutinho aí para você fazer um print aí, por favor. Então aqui, pessoal, nós estamos fazendo a relação entre os combustíveis fósseis e a poluição ambiental, tá? E vamos dar alternativas também, não é só a crítica, vamos dar também uma possível solução para essa questão ambiental. E aqui eu estou colocando, ó, tá? Resumidamente, o que nós falamos até agora está colocado nesse slide. Ó, outro aspecto negativo, né, do uso de combustíveis fósseis para o meio ambiente é a intensificação. Olha aí, com que ele está relacionado? Ó, com o efeito estufa, que nós vamos abordar, consequentemente com o aquecimento global,
Porque efeito estufa e aquecimento global está intimamente relacionado. Isso acontece pela emissão de gases do efeito estufa, tá? Que é o CO2, na atmosfera, o dióxido de carbono. Só lembrando que dióxido de carbono é o CO2, é o gás carbônico. Dióxido de carbono é o CO2. Então, esse é um dos principais gases que são referência para o agravamento do efeito estufa e, consequentemente, do aquecimento global, pessoal. Tá? Professor, mas o SO2 e SO3 não é aquecimento global. SO2 e SO3 é para chuva ácida. Quando se fala em aquecimento global e efeito estufa, que estão correlacionados, ó, tá aí, efeito estufa e aquecimento global. Qual é o gás? É o gás carbônico, certo? O efeito estufa e aquecimento global. Na verdade, não é o efeito, é o agravamento do efeito estufa. Nós vamos falar para vocês que o efeito estufa é necessário para a Terra. Só o problema é que o desequilíbrio provocado principalmente pelo homem, né? Aí provoca o aquecimento global, tá bom? Vamos lá, vamos colocar 1 minuto que eu queria que vocês fizessem essa anotação aí. Isso é importantíssimo, viu? Ok, pessoal. Tá? Continuação aqui, ó. Olha só. Olha essas imagens como são impactantes, ó. Primeiro vamos falar um pouco da atividade industrial. Olha o tanto de gás carbônico sendo liberado, enxofre e tudo mais, ó. Então, a atividade industrial, tá, é responsável por produzir resíduos altamente prejudiciais ao ar, às florestas, rios e aos seres humanos, né? Que inclui animais, vegetais e o próprio homem. A poluição causada por resíduos e componentes químicos pode prejudicar o meio ambiente em diversas esferas, destacando como responsável pela formação da chuva ácida. Só lembrando que a chuva ácida é principalmente com liberação de SO2 e SO3, ó, que danifica a água, o solo, as plantas ribeirinhas, acidifica os lençóis freáticos também, né? Animais aquáticos que vivem na região do descarte. Então, antigamente pensava-se, pessoal, que a chuva ácida ficasse restrita só aos grandes centros devido às indústrias, mas não. Os ventos atmosféricos acabam levando esses poluentes atmosféricos para as áreas interioranas, áreas rurais. E aí o prejuízo é maior para o meio ambiente, né? A acidificação do solo, de água, de planta, mortandade de peixes, tudo está relacionado com a atividade industrial, ok? Então, um dos principais impactos aí, nós estamos falando dos principais impactos ambientais causados pelo homem, aí é causado pelo homem. Então, aí é o agravamento, não só o SO2 e SO3, aí é liberado também, é uma combustão, libera gás carbônico, pessoal. Então, os gases poluidores do meio ambiente, tá bom? Vamos colocar então 1 minutinho aí também na tela, por favor.
Beleza, pessoal. Então, o primeiro impacto ambiental provocado pelo homem. Nós temos, portanto, aqui a atividade industrial. Tá? Vamos falar muito sobre isso aqui ainda. E até em questões também, viu? Atividade industrial. Temos também, olha só, a questão dos impactos pelas fontes de energia. Ó. Pessoal, uma das fontes de energia mais poluidoras são as termoelétricas. Por quê, professor? Porque as termoelétricas queimam o carvão. Então, a queima de carvão mineral ó, produz energia através da queima em caldeira de carvão. Queima do carvão mineral. E como o carvão mineral é de origem fóssil, então, consequentemente, vai liberar enxofre. Ó. Esse calor produzido aquece a água que circula numa rede de tubos, criando vapor. É esse vapor que movimenta as pás das turbinas ligada a um gerador e assim produz energia elétrica. Então, a transformação de energia térmica e energia elétrica polui muito, tá? É das usinas que mais polui. Então, compromete o quê? Eu já falei, compromete a fauna e a flora da região, além de aumentar a temperatura média local. Além disso, as usinas termoelétricas, olha só, queimam combustíveis como diesel, carvão, e essa queima vai liberar o quê? Mais uma vez, ó, gás carbônico, que é responsável pelo aquecimento global, e óxido de nitrogênio e enxofre, viu? Não só nitrogênio, mas enxofre também. O nitrogênio, ele libera NO2, aí combinado com a água vai dar ácido nítrico, responsável por chuva ácida, tá? O CO2 libera a questão do efeito estufa, então efeito estufa, chuva ácida e aquecimento global está interligado nesse aspecto. Perfeito, pessoal? Bom, nós falamos já, vamos falar mais ligado agora às degradações ambientais, né? Chuva ácida, vamos ver aqui, ó. A chuva ácida é um fenômeno que ocorre com óxido de enxofre e nitrogênio, como eu coloquei ali, né? Lançados na atmosfera. Pela poluição, reage com a água das chuvas e geram ácidos fortes. A chuva ácida é um fenômeno causado pela poluição atmosférica. E a poluição atmosférica, logicamente, é causada pelo homem. Então, interligação aí. As causas, ó. As atividades humanas são as principais responsáveis por esse fenômeno da chuva ácida. Como vimos, ó, a liberação de gases é em decorrência do uso de combustíveis fósseis. É a principal responsável pela chuva ácida. Mais uma vez, o que é que libera nos combustíveis fósseis? Libera enxofre e libera nitrogênio. Tá? Vai formar ácido sulfuroso, ácido sulfúrico e ácido nítrico. Ó, são resultado do uso de combustíveis fósseis nos transportes. Ó. Aliás, nos transportes, nas termoelétricas, que nós já falamos aqui, nas indústrias e outras formas de combustão. Elas também podem ser formadas por causas naturais, como a liberação de gases durante uma erupção vulcânica, certo? Só lembrando para vocês que se falar em vulcão, lembra de enxofre, pessoal. Tá? Em regiões vulcânicas é riquíssima em enxofre, certo? Enxofre. Então, se liberando enxofre, lógico, na forma de SO2 e SO3, vai ocasionar a formação da chuva ácida, beleza? Então é a causa, uma das causas principais. Coloquei aqui também, ó, o aumento da acidez da chuva, na água da chuva, né, ocorre principalmente quando há aumento da concentração de óxido de enxofre, ó, e de nitrogênio. Como já abordei várias vezes aqui, fica dessa maneira, olha só. Por exemplo, SO3 mais água vai liberar o quê? H2SO4. E se for óxido de nitrogênio, NO2 mais água, também vai formar ácido, pessoal, que é o HNO3, que é o ácido nítrico. Então, são dois ácidos que são diretamente relacionados com a chuva ácida, tá? Com a chuva ácida. Para ficar melhor de você entender aqui, ó, olha aqui. Ó, os óxidos ácidos são responsáveis pelo processo de formação da chuva ácida. Quais são os óxidos? Ó, mais uma vez, o SO3, ó, mais água, produzindo H2SO4. E o NO2 mais água produzindo ácido nítrico.
seria muito interessante você anotar essas duas reações. Ó. E aqui está o desenho. Ó. A chuva, ó, as indústrias liberam enxofre que vão para as zonas rurais, formação da chuva ácida acidifica o solo, lagos, mortandade de peixes, plantas ribeirinhas e tudo mais. Então, é uma consequência terrível para o meio ambiente. Tá? E esse slide aqui eu queria, como é a formação da chuva ácida, eu queria que vocês anotassem essas duas reações. Tá bom? Essas duas reações elas são extremamente necessárias. Vamos colocar um minutinho aí, por favor. Então tá aí, pessoal, os dois óxidos mais importantes aí para a formação, que são causa de formação da chuva ácida. É o SO3, ó, tá? Vamos colocar aqui o SO3, ó, e o NO2. Vai formar, vou até colocar o nome deles aqui, ó, vai formar o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, que são causadores da formação da chuva ácida, ácido nítrico. Então, os poluentes, é um poluente ambiental, né? O SO2 e SO3, tá bom? Além de provocada pelo homem, pode ser também pela natureza, como colocou lá, erupções vulcânicas liberam muito enxofre, tá? O ácido nítrico já mais na fábrica mesmo, tá? Bom, aí tá aí, ó. Chuva ácida, ó, prejudiciais para o meio ambiente, certo? E para a sociedade em geral. A chuva ácida provoca várias consequências. Vamos lá. Primeira consequência, contaminação do lençol freático, né? Acidificação dos lençóis freáticos. Corrosão da pintura de carros e motos, né? Muito comum. Por exemplo, também em estátuas de mármore. Inclusive, estão até restaurando as estátuas de Aleijadinho, em Minas Gerais, feita em pedra-sabão, que contém carbonato de cálcio, então sofre influência da chuva ácida. Extinção de animais vegetais, né, mortandade, surgimento de doenças pulmonares, empobrece o solo, porque o solo fica ácido, né, causa erosão e destruindo lavouras e plantações. Então, é impacto ambiental pra caramba aí, né? As consequências da chuva ácida. Nós vimos as causas, que é a emissão de gases formadores da chuva ácida, SO3, por exemplo, NO2, e estamos vendo as consequências, tá? E as principais consequências estão aí. Impactam intimamente a questão do solo, né? E também do meio ambiente como um todo, tá bom? Vamos colocar para você fazer um print, vamos colocar 1 minuto aí na tela. Ok, pessoal, então vamos lá, continuando. Ó. Agora vamos falar do efeito estufa. Ó.
O efeito estufa é um fenômeno natural. Professor, você disse que pode ser provocado pelo homem. Sim, o agravamento do efeito estufa, né? Aqui é um fenômeno natural, pessoal, ocasionado pela concentração de gases na atmosfera. Os gases formam uma camada que permite a passagem dos raios solares e a absorção de calor. Bom, eu quero te dizer o seguinte, que o efeito estufa ele é necessário. Se não tivesse o efeito estufa, pessoal, seriam temperaturas glaciais, temperaturas muito baixas, impediria a vida no planeta. O problema não é o efeito estufa, o problema é o agravamento do efeito estufa provocado pelo homem. A natureza ela mantém um equilíbrio, mas o homem é que agrava esse problema. Esse processo é responsável por manter a Terra em temperaturas adequadas para garantir o calor necessário. Sem ele, certamente o nosso planeta seria muito frio e a sobrevivência dos seres vivos seria afetada. Não é verdade? Então, o efeito estufa é necessário, que fique bem claro. É um fenômeno natural. Quando se fala em efeito estufa, não é criticando o efeito estufa, é criticando o agravamento do efeito estufa. O desequilíbrio, tá? Ocasionado pelo homem. É como ele vai mostrar aqui, ó. Quais as causas do efeito estufa? Como vimos, ó, o efeito estufa é um fenômeno natural, mas é intensificado, ó, devido à crescente queima de quê, pessoal? Olha aí, combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, que representa a base da industrialização e de muitas atividades humanas. No caso, a queima do petróleo. As queimadas nas florestas, que vai liberar CO2. Toda queima, toda combustão libera CO2. Certo? Para transformar suas áreas em plantações, criação de gado, pastagem, também colaboram para o aumento do efeito estufa. Então, o efeito estufa ele é necessário. O problema é o aumento desse efeito estufa. Tá? O aumento desse efeito estufa. Ok? Tudo bem, meu povo? Aí nós temos aqui, ó, nós vamos falar de petróleo, que tem a ver com combustíveis fósseis. Não é? O petróleo, pessoal, petróleo significa dizer óleo de pedra, óleo de pedra. Olha como essa imagem está muito legal para a interpretação, né? O petróleo é a mola mestra da economia mundial, pessoal. Tudo gira em torno do preço do barril do petróleo, não é verdade? Então, atividade, por que não vamos falar em petróleo? Porque petróleo é um combustível fóssil, é um combustível fóssil. E se a queima do petróleo vai liberar o quê? CO2, vai liberar enxofre. Então, o agravamento não só do efeito estufa, mas do aquecimento global. Ao conceito de petróleo, olha aí, ó, petróleo corresponde a uma mistura. Primeiro, petróleo não é substância. Petróleo é uma mistura, pessoal. É uma mistura bastante complexa de diversos compostos químicos com predominância de hidrocarbonetos, como os alcanos. Hidrocarbonetos são compostos que só têm carbono e hidrogênio. Esse material é encontrado em bacias sedimentares específicas formadas por camada de lençóis porosos de areia, arenito, calcário. O petróleo é o combustível fóssil mais utilizado, porque seu refinamento origina várias frações que nós vamos já conhecer. Compostos orgânicos com quantidades próximas de carbono, né? Compondo os derivados do petróleo. Então, o petróleo, as bacias sedimentares, e nessas bacias sedimentares foi alojado aí animais e vegetais que ao longo de milhares de anos formou o petróleo, tá? E quero que fique bem claro que petróleo não é substância, petróleo é mistura. Tanto é que é uma mistura que eu posso separar as frações. Perfeito? Ó, esse material, nós colocamos aí já, né? Já o conceito, já colocamos. E aqui está, ó. Aqui é umas dicas, né? Ó, utilizado por nossos ancestrais para impermeabilizar barcos, iluminações, ruas, unir pedras nas construções e até preservar os mortos, né? A indústria do petróleo começou nos Estados Unidos. Olha o ano aqui, pessoal. O primeiro poço de petróleo perfurado pelo homem foi em 1859, no Texas, né? Na Pensilvânia. No Brasil, olha como o Brasil acordou tardiamente para o petróleo. Só foi em 1939, certo? O primeiro poço de petróleo perfurado no Brasil, no município de Lobato, na Bahia.
Esse município recebeu o nome de Lobato em homenagem a Monteiro Lobato, que foi um grande defensor do petróleo, né? Da nacionalização do petróleo. Tem até uma famosa frase, o petróleo é nosso, é atribuída então a Monteiro Lobato. Bom, aí a Petrobras, na verdade, só foi criada em 1953, né? Já no governo Médici, além do governo JK, Juscelino Kubitschek, com o avanço da indústria automobilística, certo? Então, tá aí as 3 datas importantes. Primeiro poço de petróleo perfurado nos Estados Unidos, é mais uma curiosidade mesmo, né? No Brasil foi em 1939 e a Petrobras foi criada em 1953. 1953. Certinho? O que é que nós podemos falar mais? A composição. Olha, essa composição é interessante, ó. Todo petróleo em estado natural é uma mistura complexa de hidrocarboneto. Existem vários tipos de petróleo, minha gente. Vários tipos de petróleo. Por exemplo, petróleo de base parafínica. Esse é o melhor. Quando fala em melhor, é a questão, tudo que gira em petróleo gira em função de dinheiro, né? O de base parafina é rico em alcanos. Por que o alcano é melhor, pessoal? Porque gasolina, óleo diesel, tudo são alcanos. O petróleo de base naftênica é rico em ciclanos. Esse é de inferior qualidade. O de base aromática, quando se fala em petróleo, o pessoal só lembra da gasolina, né? O petróleo de base aromática predomina os compostos aromáticos para a indústria petroquímica. Petróleo não é só gasolina e óleo diesel, tá? Tem vários derivados de petróleo. Até o detergente, pessoal, que você utiliza na sua casa é derivado do petróleo, tá? Então, vários produtos plásticos em geral. E o petróleo de base asfáltica, que é para pavimentação asfáltica. Ainda tem mais, o petróleo brasileiro é essencialmente base parafínica, é um petróleo de excelente qualidade, pessoal, de excelente qualidade, certo? Então essa é a composição do petróleo, né? O termo petróleo significa dizer óleo de pedra, óleo de pedra. Aqui nós vamos falar, né, do fracionamento do petróleo, tá? Do fracionamento do petróleo. Trata-se de uma mistura, né? O petróleo é uma mistura homogênea de líquidos, e a sua separação se faz através de quê, pessoal? Da destilação do petróleo. Destilação fracionada, certo? Realizada nas famosas colunas de fracionamento. Ou seja, consiste, pessoal, no aquecimento do petróleo. O petróleo vai ser aquecido e aí vai sair as frações. Tá? Gás, vai sair gasolina, óleo diesel, querosene, tá? Beleza? Então, qual é o processo de separação do petróleo? O mais importante processo é a destilação fracionada. Como aqui, ó. Olha aí, ó. O petróleo está aqui embaixo, ó. Aí ele vai ser aquecido, ó. Tá? Aí vai sair, olha só. O primeiro que sai são os pontos de ebulição menor. Como, por exemplo, o gás sai primeiro, né? Que tem um ponto de ebulição menor. Eu coloquei só as principais, mas vou ter outra tabela que eu vou colocar todas as frações. Gás, aí depois ó, sai gasolina, depois querosene, óleo diesel, óleo lubrificante e os resíduos, né? Parafina e asfalto. Quem está mais embaixo tem maior ponto de ebulição. Quem está mais em cima tem um menor ponto de ebulição, pessoal. Essa é a jogada, tá? Então você tem aí parte primeiro do princípio do aquecimento do petróleo. Aí eu coloquei algumas principais aí, mas eu vou colocar outra tabela com mais frações, né? Aí eu coloquei só 6 frações. Então na hora que aquece o petróleo, o primeiro que sai é a parte de cima, tá? Que é o gás natural. Depois aí vem para a gasolina, o querosene, né? O óleo combustível, né? O óleo combustível, óleo diesel. O óleo lubrificante é para seção de óleo para motores, graxas em geral, né? E os resíduos é a parte final, tá? É a parafina, asfalto e o piche, que nós vamos colocar também. Tá colocado aí só as principais, né? Mas nós vamos colocar mais, tá? Nós estamos falando de petróleo, por quê, pessoal? Porque petróleo tem a ver com o nosso tema de hoje. Combustível fóssil, e a queima de petróleo libera enxofre e libera CO2, que são os 2 gases mais responsáveis, mais impactantes pelo efeito estufa, pelo aquecimento global e relacionado também com a chuva ácida. Chuva ácida.
Então, nessa primeira parte da aula, nós estamos debatendo os combustíveis fósseis. Vamos continuar falando. Nós vamos falar ainda de carvão mineral, certo? E vamos fazer muitas questões na aula de hoje. O carvão mineral, importantíssimo a abordagem sobre ele. Então, nós começamos os impactos ambientais, tá? Principalmente por ações antrópicas. O que são ações antrópicas? Ações ocasionadas pelo homem, né? Agravada pelo homem. Falamos de chuva ácida e de efeito estufa, e vamos continuar falando. Nós vamos fazer aqui uma transição bem rápida, 3 minutinhos, e voltaremos com a continuação da nossa aula, ok?